jungle. Galera, olha só, tô aqui na frente da Luxol, vocês conhecem o PP, eu não ia resistir. A Luxol, que é uma empresa de energia solar que tem aqui em Franca, eu fechei negócio com eles e vocês conhecem, né, o hashtag é Dica do PP. Eu fiz questão de vir aqui conversar com eles, esses aqui são nossos amigos, o Paulo e o Luiz. Luiz, eu vou ficar 10 anos para falar seu sobrenome. Luiz Bovério. Fala aí. Luiz Bovério. Prazer, Luiz Bovério. Cara, eu não guardo o nome dele, é terrível. E eu vim aqui pedir para eles a licença para a gente poder bater um papo, porque eu aprendi tanto com eles. A gente ouve falar de energia solar, de fotovoltaica e tudo mais, só que a gente não conhece, né? E eu aprendi tanto com eles e vi tanta coisa bacana e diferente aqui, que eu convidei eles para participar do podcast número 4 aqui do PP, e vai ser muito interessante. Fica com a gente, eu só vou virar a câmera aqui. Cá, Paulão, vamos conversar aqui, ó. Fica mais bonito aqui com o trem de fundo, ó. Olha que bacana, aqui é a sede deles em Franca, fica na Elisa Verzola Gozoen, não é? Elisa Verzola Gozoen, Deixa ele ficar de lá, você 3302. fica do meu lado, porque o microfone pega aqui, ó. Elisa Verzola Gozoen, Número 3302. 3302. A gente vai deixar na descrição do vídeo, vocês vão ter contato, tem redes sociais também, Instagram, Facebook, tem tudo. A gente vai deixar para vocês então no contato. Porque eu convidei eles aqui para conversar, porque eles me mostraram algumas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês também, mas antes de irmos a esse ponto, eu queria saber qual que é a história da Luxol, de onde surgiu, como vocês, qual que é o histórico de vocês, de onde vocês vieram, como vocês começaram o negócio. E é isso, quantos anos tem a Luxol? Conta um pouquinho pra gente, Luiz. Vou contar assim. Bom, a minha formação assim, inicial, eu sou contador, né? Contador, fui professor universitário. Depois a gente trabalhava, eu com o Paulinho, no mercado imobiliário. Como o mercado imobiliário deu uma queda na época, há 4, 5 anos atrás, a gente começou a buscar outras alternativas. Peraí, só te cortando. 4, 5 anos atrás, a Luxol tem só esse tempo? Tudo esse tempo. Rapaz, é muito... Não, eu achei que fosse muito mais. Não, Nossa, vocês estão de parabéns. Então, ó, eu tomou uma empresa desse tamanho com 4 anos de idade, olha. E aí? Então a gente buscou outra alternativa que partimos para, além do mercado imobiliário, também a vender para outra empresa, né? Trabalhávamos como vendedores do segmento fotovoltaico. E fomos nos preparando, estudamos muito sobre o mercado, fomos aprofundando mais, né? Sobre esse mercado que mais cresce no Brasil, né? De 4, 5 anos para cá. Também daqui a pouco nós vai explicar por quê. E resolvemos montar a nossa própria empresa, e é onde surgiu a Luxol Energia Solar. Eu e o Paulinho de sócio aí começamos a trabalhar empreendendo, né? Mas até aí vocês estavam vendendo para outra empresa. Eu quero saber como é que surgiu a empresa em si, a Luxol, como é que ela surgiu, como é que aconteceu, como é que vocês viraram essa empresa desse tamanho hoje que a gente tem aqui. A gente, na verdade, a gente trabalhava que nem um louco aí pela estrada, né? Vamos dizer assim, correndo o eito aí. E um certo dia a gente, sem almoçar, trabalhando o dia inteiro, fomos almoçar. À tardezinha, sabe o quê? 2 goiabinhas na beira da estrada, lá em Minas Gerais. Quem não tem essas histórias? Então foi assim que a gente começou a amadurecer a ideia de ter a nossa própria empresa, porque empreendedorismo no sangue a gente já tinha. Já tinha. Então precisava de começar um negócio. Foi então que surgiu uma parceria com uma importadora lá do Paraná, que ofereceu para fazer uma parceria com a gente, e a gente então deu o start da Luxol. Aí vocês começaram a vender para vocês mesmos. Aí começamos a vender os nossos Contratou projetos. equipe, instalador e tudo mais, aí seguiu. Cara, a gente hoje fala energia fotovoltaica, muita gente ainda conhece como energia solar. Certo. Né? E que é a mesma coisa. Mas enfim, hoje, com tantas empresas no mercado, com tantas opções de equipamento, com tanta, como é que fala? Concorrência. Como é que vocês se firmaram no mercado? Como é que aconteceu isso? Como é que ganharam essa confiança do povo e fez virar o que virou a Luxol? Exatamente. Nós começamos numa época em que o projeto de geração fotovoltaica ainda era um projeto desacreditado. Muita gente fala, como que uma plaquinha dessa vai gerar energia elétrica? 2017, 2018 que isso aconteceu? Isso. Foi isso mesmo? A gente chama de GD, gente, tá? É muito novo. A gente chama de GD, geração distribuída. Então a geração distribuída no Brasil, ela foi autorizada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e há 5, 6 anos atrás.
Então, vamos falar assim que a gente é meio que pioneiro no mercado fotovoltaico. Eu quero falar sobre as vantagens sobre isso, o próximo tema. Vamos, segue falando aí, que é muito importante você ficar atento. Certo. Então, a gente chegava para vender e tinha muita gente que não acreditava, principalmente o mineirinho, né? Eu sou um deles. O mineirinho é só vendo para crer. E hoje, a facilidade que a gente tem para trabalhar é muito grande, porque o cliente também hoje, o consumidor de energia elétrica, que é o cliente potencial nosso, ele também se aprofundou em estudar. Então você chega para atender um cliente, você já tem um parâmetro ali com ele para conversar de igual, porque ele já está por dentro de como funciona a placa, de como funciona o projeto. E sobre isso que o Luiz está falando, a gente estava batendo papo antes ali, fechando o contrato. É muito bacana porque o que ele falou é o que todo mundo deveria fazer. Eu quantas vezes não fiz isso? Cometi esse erro de montar um negócio sem saber praticamente o que está montando. Ah, tá dando certo pro outro, vai dar certo para mim também. Eles não, eles estudaram o negócio primeiro, correram e pesquisaram para depois montar um negócio, não é isso? Exatamente. Nós estruturamos, montamos uma empresa. Não é uma portinha, igual muita gente monta aí, e depois fecha. Então, não dá essa confiabilidade para o cliente. A gente procurou fazer isso. Falou, ó, nós estamos estabelecidos aqui, na Avenida Elisa Verzola Gozoen. Temos a nossa equipe própria de engenharia, nossa equipe própria de instalação, nossa equipe de vendas, temos veículo próprio para dar essa assistência, esse pós-venda. É isso que eu queria saber. Exatamente. Vocês fazem instalação e assistência, pós-venda, assistência tudo? técnica, nossos engenheiros fazem o pós-venda, acompanham a produção do cliente. Em média, não sei no caso de vocês, que isso a gente não conversou, um equipamento de fotovoltaico hoje tem a garantia de quanto tempo? O nosso equipamento, vamos falar do nosso em si, que a gente trabalha hoje, Você placas. Tem placa ali, não tem? Tem. Vamos lá mostrar, vamos lá mostrar isso. Luiz Bovério. Ele soprou aqui na minha orelha. Aqui as bonitonas aí, ó. A gente vê que é diferente. Qual que é a diferença de uma para outra? Eu vou te falar a diferença. Ó, nós temos nosso garoto propaganda aí. O Elinho. É o técnico campeão brasileiro de basquete. Ganhou do Flamengão essa semana. Ganhou com raça. O Elinho é um querido amigo nosso. Então vamos falar de placa, ó. Essa aqui é uma placa mais simples. Apesar dela ser monocristalina, 144 células, ela é uma potência 335 watts. Quando você tem uma ideia, quando a gente começou a trabalhar, a gente só tinha essa placa, 330, 335 watts, e ainda ela policristalino. Hoje ela está obsoleta, a policristalina. Nós trabalhamos hoje todas com monocristalino. Então, depois daqui da 330, nós passamos a trabalhar com a de 410. Ela já é o sistema Half Cell. Esse Half Cell é importantíssimo você entender o que é. Explica para eles como é. Eu já sei, mas explica para eles como é que funciona o sistema Half Cell. O Half Cell, ó, ela tem essa coluna aqui no, tá vendo aqui, no meio da placa. Mostra para eles, ó. Então, a gente pode dizer que praticamente você tem duas placas em uma. Se acontecer algum problema de sujeira em um dos lados da placa, o outro lado continua produzindo. Se pegar sombra. O outro lado produz normalmente. É muito interessante. Então, essa aqui é uma placa já avançada, monocristalina com Half Cell. Aí, porém, a gente trouxe aqui no mercado esse ano uma placa ainda melhor. Ela é monocristalina, Half Cell, só que essa daqui, de 410, ela já passou para 540 watts. 540 watts. 540. Então, a gente utiliza menos placas para produzir a mesma quantidade com mais placas de menor potência. E com relação à qualidade, ela é igual? Com relação à qualidade, eu vou falar que ela tem um selo de qualidade que é Tier 1. Eu não sou muito bom no inglês, você que é americano, sim, né? Sim. É como se fosse um ISO que vocês conhecem no mundo inteiro, que é utilizado, mas essa nomenclatura é utilizada para mostrar a qualidade das placas. Painéis solares. E essa é a top, né? Essa é a top. Então são poucos fabricantes que têm essa certificação e só consegue essa certificação quem consegue no seu segmento de produção produzir tudo, não pode terceirizar nada. Então, você tem um acompanhamento na produção, a qualidade. Essa placa parece que é diferente daquela? Essa aqui, tamanho. Aí a gente tem essa outra aqui, ali, junto com o Elinho. Essa aqui é igual àquela. E aquela é a mesma tecnologia, só com um pouco menor. Um pouco menor. Só para adequar o projeto, é isso? Isso. Então essa aqui já é 590 watts. Entendi.
então eu vou usar menos placa ainda. Entendi. A mesma tecnologia, o mesmo selo Tier 1, tá? Então hoje a gente está com essa tecnologia para oferecer para os clientes. O que muita gente não sabe é que eu acho que 100% dessas placas hoje no mundo são feitas na China. Sim. E eu até estava contando uma história para ele de um amigo que mandou fazer umas motos lá na China e a moto chegou aqui e derreteu. Na China é o seguinte, antigamente eles só faziam porcaria. Era só cópia, só porcaria, só trem que não prestava. Hoje não, os chineses estão dominando o mercado. Eles têm produto desde qualidade C, D, E, até produto top como esse, que é qualidade A top, que não tem reclamação, que não tem problema nenhum. Então o que eles buscaram foi isso, buscaram qualidade, preço, para poder trazer. Aliás, falar em preço, eu não vou nem discutir preço, porque eu fiz os orçamentos, vocês foram campeões, mas como é que vocês fizeram durante... entre a pandemia e o tal final, né, entre aspas, da pandemia, com os fretes tão caros que aconteceu, dobrou, triplicou o valor do frete. Exatamente, o frete marítimo deu um boom. Isso foi um perrengue, não foi não? Foi, a gente ficou preocupado. Foi agora... Não faltou material para vocês? Não chegou a faltar. Porque eles têm estoque. Detalhe, tem pronta entrega. Se você quiser fazer um projeto para tua casa amanhã, é óbvio que se você quiser montar uma fazenda, né, de... Como é que chama? Uma mini usina elétrica, né? Usina fotovoltaica. Aí tem que ser negociado. Um prazo maior, né? Exato, mas aqui se você quiser fazer a tua casa hoje, eles têm estoque pronto entrega. Dessas placas todas, top. Vamos falar que um projeto aí até umas 1000 placas, a gente tem estoque. Aqui é a nossa loja, nós temos Isso é diferencial. Isso é diferencial. Qual foi o pior momento que vocês passaram na história da empresa? Olha, foi um perrengue no início da pandemia. Ah, quem nunca, né? Quem não, né? Foi terrível. Acho que todo mundo sofreu, né? Tinha que se adequar, tinha que entender o que estava acontecendo. Exatamente. Né? Então foi terrível. Mas depois, 3, 4, 5 meses depois, a coisa começou a reverter. Porque com esse processo de... Fica em casa, né? As pessoas começaram a consumir mais energia elétrica. Em casa foi o triplo. Porque era ar-condicionado ligado na sala, depois ar-condicionado ligado no quarto, trabalhando em casa, computador ligado, videogame, fogão, os trem elétrico, micro-ondas, tudo usando mais. Muita gente chegou a triplicar o seu consumo. É verdade, então, em casa foi quase o triplo. A gente aproveitou isso. E começamos a trabalhar bastante o segmento porque residencial. Aí vieram mais gente procurar. Mas, assim, no residencial, entendeu que era fotovoltaica. Exatamente. Que bacana. Então, hoje, graças a Deus... Entre aspas, né, passou, a gente tá cheio de gente internada aí, gente morrendo de pandemia, mas enfim, Covid-19 tá passando, se Deus quiser vai passar. Luiz, o que mais que eu queria falar? Tinha mais alguma coisa que eu queria falar que eu vi? Fazer um estacionamento nas placas. Ah, eu vi muito. Obrigado, Rafa. O Rafa é o nosso produtor aqui, que ele lembra das coisas que a gente tinha que lembrar e esquece. Eu vejo muito nos Estados Unidos, em escolas, faculdades, comércios, gente de casa, prédios comerciais ou residenciais, que o estacionamento eles fazem com a placa fotovoltaica. Exatamente. E, cara, é sensacional. Existe essa possibilidade, a gente chama de carport. Aham. Então você cobre o estacionamento, né, de veículo, de carro, com as placas solares, com os painéis solares. Se você tem um comércio, fazer isso no teu comércio, colocar a tomadinha para carregar o carro. Tem o carregador também, tudo isso tem hoje disponível no mercado. Me conta sobre a... Tem mais alguma coisa para falar sobre o estacionamento ou não? Eu ia falar sobre tipos de instalação, né? Então bora. A gente pode fazer a instalação residencial em telhado cerâmico colonial, normal, né, de telha de barro. A gente pode fazer em telha de cimento, a gente pode fazer no ondulado fibrometal, que é aquele onduladinho hoje. Em gazebo. Em gazebo pode fazer também, pode cobrir o gazebo. A gente pode fazer em caletão, aqueles caletão antigo que quase não usa, mas a gente tem estrutura para montar lá também. Aí você citou a questão do estacionamento solar, que é bem bacana, e podemos fazer a instalação também de solo. Até aqui a gente tem uma maquetezinha, que bacana, né? Uma fazenda, uma maquete de uma fazenda, né? E você tem aqui as instalações de solo, o cafezal, a fazenda aqui do lado. Também existe essa possibilidade. Deixa eu contar um segredo para vocês. Se você fecha um projeto desse com eles, eles dão a maquete de presente. Eu pensou que bacana você ter na tua casa, no teu escritório da fazenda, uma maquetezinha. Top, hein? Top. É lindo. Nossa, quer de arrepiar. Coisa linda. Show de bola. Agora vamos falar sobre benefícios, que eu acho super importante. Vamos voltar lá para cima, tá mais gostoso lá. Vamos lá. Benefício é o seguinte. Primeiro tem a questão aí dessa PL, a 14300, que é a lei do... Como é que chama mesmo? A lei do Marco Legal. Marco Legal. Então, o que veio trazer de benefício essa lei do 14? Sua pergunta é muito boa.
Antes da promulgação dessa lei 14.300, o mercado de fotovoltaico era regulado por uma instrução normativa da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então a ANEEL é uma entidade que ela às vezes tem vários interesses obscuros. Óbvio. Não vamos até nem entrar muito a fundo, porque tem as concessionárias e tem muito mais coisa obscura aí. Quando surgiu, há 2 anos atrás, que a ANEEL foi chamado de taxar o sol, né? Até o presidente bateu na mesa e falou, ninguém vai taxar o sol. Então foi feito um projeto de lei. Nossa, desculpa. Isso nas redes sociais foi um escândalo, né? Eu lembro todo mundo revoltado, mas não fala, mas agora vão taxar o ar também. Exatamente. É complicado, galera. Então foi mandado para o Congresso um projeto de lei pelo Executivo, né? Para normatizar a geração de energia, quer seja fotovoltaica, eólica e outros segmentos também de geração própria de energia elétrica. E o que veio trazer de benefício essa lei 14.300? Ela veio dar uma formalidade jurídica para quem quer investir, tanto na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, para produzir em sistemas de cooperativa, para condomínios. Ela veio dar uma força jurídica, porque antes era normativa, hoje é um projeto de lei que, para ser mudado, ele precisa ser passado pelo Congresso e promulgado pelo presidente. Bacana. Então é mais difícil de mudar. Tá? E também, aquela taxação que tinha lá no passado, ela se transformou em uma taxação assim, descontar do que você armazena na rede da concessionária um percentual em quilowatts-hora, o que eu acho justo. Por que é justo? Porque você tem, na rede elétrica, você tem a produção, a transmissão e a distribuição. Que é tudo... Isso tudo tem custo. É, lógico. Então, se você produz e armazena na rede da concessionária, você vai receber essa energia de volta, ela tem um custo para transmitir isso e tem até uma perda. Inclusive de estrutura. Então, o que é interessante da lei? Se você fizer o projeto dentro deste ano de 2021, ou seja, até um ano da promulgação da lei, que foi promulgada em 6 de janeiro de 2022, até 5 de janeiro de 2023, se a gente homologar o seu projeto em qualquer segmento, você vai ficar isento dessa taxação que é de 15% até o ano de 2045. Não, olha a vantagem, se você tiver na cabeça em fazer... A hora é agora. Essa hora é agora. E o mais interessante é assim, os orçamentos que eu fiz... Pelo amor de Deus, não me cobre número, porque eu sou péssimo de número e sou péssimo de memória também. Certo. Mas a conta que eu fiz básica para minha casa, eu consigo... Você vai fazer essa conta quando você for fazer seu orçamento com um especialista. Mas dependendo do teu gasto, entre 3 e 5 anos, você zera o investimento. Por exemplo, se você gastar hoje 10 mil para colocar na tua casa, esses 10 mil de 3 a 5 anos, no máximo, você já conseguiu economizar esse dinheiro que paga e você vai ter esse benefício por anos. Entendeu? Então, assim, eu não sei se é impensável a palavra certa, mas, gente, é um baita de um negócio. Se você entender o que é a fotovoltaica, o mundo que nós estamos vivendo e o que está por vir, você vai entender que não dá mais para ficar pagando 300, 400, 500 reais de conta de luz, sendo que você, por muito menos, às vezes, você está fazendo o seu projeto e pagando por mês. Aqui eles têm financiamento, tem uma série de pagamentos, dividem à vista em 2, 3, 4, 5 vezes, dependendo da negociação, eles conseguem fazer até sem juros. Então tem toda a estrutura e o homem que é contador, ele sabe mexer com os números, então vai te orientar direitinho a melhor forma de você conseguir entrar para esse mundo da fotovoltaica, que é a solução para tudo isso que a gente está passando. Tanta gente que está com 2, 3 contas que não sabe o que vai fazer. Exatamente. Então, assim, a dica do PP de hoje, de verdade, isso aqui não é brincadeira. Complementando o que você está falando, a energia elétrica ela tem aumento todos os anos. O ano passado nós tivemos aumento de 25%. Esse ano de 2022 já subiu em torno de 14%. Então, é aumento em cima de aumento. E a previsão com esse tal desse leilão dessa Eletrobras, que eles falam que vai melhorar a conta, não acredite, vai aumentar mais. E tem um período ainda, entre outubro, novembro, até abril do outro ano, que tem o tal de uma cobrança de uma bandeira vermelha, uma bandeira amarela. E fora o empréstimo que o governo fez para as distribuidoras, que nós vamos ter que pagar. Gente, o negócio é tão sério que vocês não têm ideia.
Se você for pesquisar sobre isso, eu fiz isso antes de decidir pela fotovoltaica, o que está por vir, e anota isso que eu estou falando, que vocês vão me falar daqui 6 meses, 1 ano. Esse empréstimo que eles fizeram, e foi divulgado aqui, o povo não dá bola, parece. Esse empréstimo que eles fizeram de bilhões, não lembro nem a quantidade, 20, 30, 40 bilhões aí, nós vamos ter que pagar, vai vir na conta de luz. Então, a gente não falou de uma vantagem que eu achei muito interessante vocês me explicarem, a questão da energia que é feita, que gera energia a mais, que vai para a rede. Como é que a pessoa recebe isso de volta? Como é que funciona isso? É automático. Quando a gente monta o projeto, a gente troca o seu medidor. Uhum. O seu medidor vai ser... Presta atenção que é importantíssimo isso, galera. É legal. Você tem um medidor comum, que só mede a energia que você compra da concessionária, só o que entra na sua casa, no seu comércio, na sua indústria. E quando a gente monta um projeto, entra-se com um projeto na concessionária, projeto de engenharia elétrica, e informa o que está sendo instalado, aí vai ser homologado e vai trocar aquele medidor. E ele mede a saída. Vai colocar um medidor bidirecional. Ah, então ele mede a entrada e a saída. Em kWh. Entendi. Tudo que você joga para a concessionária e tudo que vem entra em quilowatts. Nossa, é muito interessante, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado da dica. Eu fiquei muito contente com o negócio que a gente fechou aqui com eles. E mais do que indico. Então, com tudo isso que ele falou aqui, se você tiver alguma dúvida mais, faz uma visita aqui. Passa o endereço novo, que eu esqueci. Elisa Verzola Gozoen. Avenida Elisa Verzola Gozoen, 3302. O telefone fixo aqui é 16-3939-2200. Temos a equipe de venda de consultores para te atender e te informar. Ô Paulo, isso aqui acabou que eu acostumado com TV mesmo. Ele falou 16, eu tenho uma raiva quando eu tô vendo que o povo não fala. Você não sabe de que cidade que é, ué, não sabe o telefone. Eles falam só o número, já viu isso? Isso aqui tá acostumado, tá na mídia. Obrigado então, Luiz. Eu que te agradeço. Obrigado, parabéns. Vem para o Sol, né? Paulão, obrigado. Mostra lá o Paulo lá. Tá trabalhando, os músicos que trabalham até 10 horas da noite, nunca vi isso. Gosta de dinheiro. Bom demais. Então, ó, repetindo, as redes sociais deles, os contatos, site tem também? Tem o site, eu não sei se nem usa mais, o povo usa o Instagram, o site já era também. Já era. Então você acompanha aqui, que a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Tudo certinho para vocês. Você que ainda não é inscrito no canal do PP, demorou, né? Já se inscreve aí, aciona. Bom, e se inscrevendo, acionando o sininho, fazendo tudo. O caralho do YouTube não tá entregando. Então, gente, fica de olho. A gente tá sempre postando. Toda terça-feira de tarde a gente posta um vídeo diferente para vocês com uma dica do PP. Vai lá que eu tenho certeza que essa é só uma delas. É o podcast que nós falamos, porque nós faz com pau de selfie. Nós não tem estrutura não, né? É só nós mesmo. O podcast número 4, que foi esse aqui da Luxol, foi de acidente, não era programado, a gente tinha programado com o Rio Negro, um monte de coisa para fazer, vai ficar para a semana que vem. Mas foi tão interessante que eu tenho certeza que vocês gostaram e vão pensar um pouquinho sobre o que está por vir aí, o que vocês estão passando hoje, pagando esse absurdo de bandeira amarela, vermelha, laranja, cor de rosa, azul, é um caralho, né? Ninguém merece. É muita grana. Mais uma vez, brigadão, Obrigado. Sucesso, parabéns, é isso aí, galera. Acompanha aí, segue, compartilha, é nóis. Valeu. Audio Jungle.